Olá, bem-vindos ao terceiro vídeo do meu canal no YouTube, recém-começado. Se você não sabe quem eu sou, meu nome é Juliana, eu sou psicóloga, psicanalista, prestes a terminar meu doutorado em psicologia. Se vocês têm curiosidade sobre isso, eu vou falar em algum dos vídeos, acho que não em breve, mas aqui umas semanas. E recentemente, na verdade já faz um mês e meio, eu mudei do Brasil para a França. Eu sou casada com um francês, então ele mudou um pouquinho pro Brasil. Dessa vez fui eu que mudei para cá para poder entender melhor qual vai ser o melhor lugar para a gente poder viver. E aqui estou eu falando sobre imigração. Vamos lá? Na semana passada eu viajei para a Bélgica para poder visitar uma amiga, porque teve um momento do doutorado que eu morei na Espanha durante 9 meses. Porque meu doutorado é uma modalidade chamada cotutela, em que você consegue dupla titulação. Então, eu tenho que cumprir os critérios das duas universidades, e aí uma parte desse contrato, né, de cotutela é você ficar pelo menos 6 meses em cada universidade, né? Então, como a minha universidade era no Brasil, obviamente eu cumpri as disciplinas lá, e eu fiquei 9 meses na Espanha. E nesse período que eu fiquei na Espanha, eu fiz amizade com uma amiga belga. E então eu fui pra Bélgica visitá-la, ela já foi pro Brasil me visitar, é uma amiga muito querida. E foi muito divertido poder ver outros tipos de europeus. Eu já vou falar sobre isso. Assim, os franceses, eles são conhecidos como pessoas que são mais distantes. Mas o que eu tenho pra falar pra você que tá viajando é o seguinte: cada lugar é um lugar, tá? Cada pessoa é uma pessoa. Porque você não pode se basear no que as pessoas contam sobre as experiências delas com relação à vibe do lugar, entendeu? Porque às vezes, pra você, aquela vibe vai ser algo completamente diferente porque você é diferente, entende? Então, por exemplo, muitas pessoas vão pra Espanha porque tem festa, porque eles falam que o pessoal é aberto, tem uma vibe meio latino-americano. E eu tive uma experiência completamente diferente disso. Realmente, o lugar onde eu morava na Espanha, que era Málaga, porque eu tô me formando na Universidade de Málaga, lá tinha muitas festas porque tinha muitos estudantes. Mas assim, gente, 9 da noite, tudo já tá completamente fechado, morto, ninguém sai de casa, tá? Eu acho que a questão é que quem gosta de festa consegue achar onde tem festa. Pode ser o lugar mais remoto do mundo, essa pessoa vai achar onde tá tendo, no mínimo, uma reunião de gente bebendo, sabe? E não é a minha vibe. Eu me estranhei muito com os espanhóis, porque eu achei que eles eram muito rudes, muito grossos. É a forma deles de falar. Não me senti discriminada. Eu, em nenhum momento lá, pelo menos comigo, eu acho que também, por eu... Não, pra vocês terem uma ideia, eu sou branca no Brasil. Aqui, eu não sou considerada branca, eu sou considerada latina. Porque embora eu tenha a pele branca, talvez não dê pra ver muito pela câmera, mas ela tem um tom puxado por oliva. E isso é suficiente pra eles acharem que, tipo, eu já não sou branca, eu tenho traços de latina pra eles, entendeu? Mas eu nunca me senti discriminada por causa disso na Europa. O que eu senti na Espanha foi que eles, entre eles, têm uma comunicação muito grosseira, sabe? E pra mim isso não deu certo, porque eu não gosto de lugares onde as pessoas são grossas. Eu sentia que eles eram mal educados. Eu não gostei de morar na Espanha. Pelo menos onde eu morei, não é um lugar que eu voltaria pra morar. Eu amei o país. Eu tenho vontade de voltar pra Espanha pra conhecer outros lugares. Tem vários lugares que eu não conheci que eu tenho vontade, que estão na minha lista, mas eu não voltaria pra morar, que tem uma diferença muito grande, né? E aí, assim, quando eu vim pra França, a primeira vez foi porque eu conheci meu marido. Ele tava aqui na França, eu tava na Espanha, ele foi me visitar a primeira vez pra gente se conhecer. E depois eu vim pra cá. E aí a minha primeira experiência na França não foi com Paris, foi com o lugar onde eu tô agora, que é Dijon. Dijon é uma capital que não é muito conhecida. As pessoas conhecem pela mostarda, sabe a mostarda de Dijon? Então, é daqui. É daqui que vem. E aí, quando eu vim pra cá, tive uma experiência mais como se fosse você morar em São Paulo
e você ir pro interior, ou você ir pra um estado onde as pessoas são mais abertas. Dá aquela coisa, parecia isso. Eu sou de São Paulo, então eu sei muito bem como é essa experiência. Eu sou de São Paulo e eu fui morar fora. Eu morei em Bauru porque eu fiz o Nesp lá durante muito tempo. Então, assim, a experiência que eu tive morando na Espanha durante esses meses, né? Não foi muito tempo, mas foram alguns meses, né? Quando eu vim pra cá pra visitar quem era meu namorado na época, foi essa experiência de, nossa, as pessoas são tão legais aqui, porque eu não acho os franceses rudes, entendeu? Por isso que eu falo que cada pessoa tem a sua vibe, cada lugar vai trazer daquela pessoa algo que já pertence àquela pessoa também, não só o lugar, entendeu? Tipo, a gente faz o lugar de certa forma. Porque eu amo a França, eu me identifiquei muito com a França, eu me sinto muito bem aqui. Acho que também, assim, eu falava espanhol, tá? E hoje em dia eu falo francês fluentemente, na época eu não falava francês tão bem ainda. Antes de conhecer meu marido, eu já falava francês, mas não era tão fluente como eu falo hoje. Eu falava espanhol muito melhor, então não tem muito essa questão da barreira da língua pra eu falar pra vocês como que seria se eu não falo, porque o pessoal fala isso, né? Se você for pra França sem falar francês, eles vão te olhar feio, então isso eu nunca senti. Mas eu sempre achei os franceses super educados. Eu acho que pelo menos no lugar onde eu moro eles são abertos, eles são brincalhões, só que eles não são pessoas que ficam sorrindo, eles não vão ficar te dando bom dia na rua. São pessoas que, tipo, se você parar pra conversar, ou se você precisar de ajuda na rua, eles vão conversar com você, sabe? Eu aqui no meu prédio, por exemplo, as pessoas vivem falando comigo. Às vezes eu tô conversando com outra pessoa, chega uma outra pessoa do nada e começa a conversar e a gente vira uma rodinha conversando. Então, assim, são pessoas abertas pra conversa. E essa é a minha experiência na França. Outras pessoas, quando eu conto isso, falam, meu Deus, como assim? Minha experiência foi péssima. Eles são péssimos, são fechados, são frios, são distantes. E aí, tem uma questão, que foi a minha viagem pra Bélgica, que é quando toda essa conversa começou. Quando eu fui pra Bélgica visitar minha amiga, eu percebi que, na verdade, eu tava me sentindo um pouco como se eu estivesse em São Paulo. Eu vou explicar pra vocês. Por que eu sempre volto pra isso de São Paulo? Porque São Paulo, meu pai mora em Curitiba e lá as pessoas são muito frias. Então, vamos fazer uma analogia. Eu acho que se você conhece esses estados do Brasil, você vai conseguir entender. As pessoas, elas normalmente vêm pra França e elas pensam, nossa, a França parece Curitiba, tá? Vamos fazer essa analogia, eu tô fazendo. Pra mim, a França, a experiência que eu tive parece, tipo, uma cidade perto de São Paulo. Não chega a ser tão fechada que nem São Paulo, com exceção dos parisienses. O pessoal do sul da França parece uma galera muito mais aberta. Então, assim, no sul da França você já tá indo mais pro interior de São Paulo, tá? Mas nenhuma dessas pessoas vai ser tipo, quando eu fui pra Goiás, quando eu fui pra Minas Gerais, quando eu fui pro Nordeste, eu recebi muito mais amor e acolhimento. Não vai ter essa vibe aqui, tá bom? Eu não encontrei ainda nenhum lugar da Europa, exceto a Bélgica. Eu já vou chegar na Bélgica, tá? Só pra vocês acompanharem a analogia. Eu já morei um tempinho em Amsterdã, porque eu fiz um estágio de pesquisa lá. Lá piorou. Pra mim, lá é Curitiba. Então, assim, o pessoal da Holanda, por exemplo, pra mim, eu senti que eles eram mais abertos, de, tipo, dar bom dia e falar oi. Mas não eram pessoas que iam te convidar pra casa deles, ou que iam ter essa coisa que eu vivi em Minas Gerais, porque eu fiz mestrado em Minas Gerais, que, tipo, você conhece uma pessoa na rua, você fala um pouquinho, a pessoa fala, ai, vamos pra casa tomar um café? Você nem conhece a pessoa, entendeu? Eu amava isso em Minas. Então, isso não. Mas na Bélgica, eu senti essa vibe. Então, eu tava até falando para uns amigos que eu senti que a Bélgica é a Minas Gerais da Europa que eu conheço, tá? Porque eu não conheço toda a Europa, obviamente. Mas da Europa que eu conheci, a Bélgica é Minas Gerais. Assim, então como eu tava falando, aqui na França, eu não saio para as pessoas dando bom dia, porque as pessoas até vão te responder, mas elas vão ficar tipo, por que você tá me dando bom dia? Por que você tá sorrindo tanto, sabe? Então eu já me acostumei com isso, e ninguém vai te achar rude por isso, mas tipo,
que nem eu tava no metrô, pra voltar pra França, eu tava no metrô, eu tava um pouco perdida, eu já estava na França, mas eu tava em Paris, porque eu fui da Bélgica pra Paris, depois de Paris pra Dijon, e eu tava perdida e uma senhorinha parou pra me ajudar. Então, assim, não é uma coisa muito distante, assim, que as pessoas pensam. De novo, eu não sei como elas se comportam, mas com base em como eu me mostro pro mundo, eu não acho que eles sejam tão distantes. Mas quando eu fui pra Bélgica, a minha amiga teve até que falar pra mim: pode sorrir, amiga, tá tudo bem. As pessoas aqui sorriem e elas dão um bom dia, porque eu tava andando assim. Ou as pessoas passavam e eu ignorava. Porque aqui, onde eu tô morando, embora seja um lugar mais aberto, eles são assim. Eles não vão ficar te dando bom dia, entendeu? A não ser que você precise, que nem tem um portão que eu tenho que passar toda vez que eu vou pra academia. Não é o portão principal, mas é o portão mais fácil de acessar o mercado e a academia. Esse portão, ele não é automático, então às vezes alguém segura pra alguém. Porque alguém tá com compras, ou porque a pessoa tá chegando, aí espera. E aí, nesses momentos, você interessa, fala, ai, bom dia, tudo bem? Como você tá? Às vezes rola até uma interação maior, né? De, ai, de onde você vem? O pessoal fica curioso por causa do meu sotaque. Ai, você é daqui, né? Tá morando aqui há quanto tempo? Conversa. Se não for uma situação em que eles precisam interagir com você, eles não vão ficar te dando bom dia, entendeu? Tipo, no Brasil, quando eu chegava no ponto de ônibus, pra pegar um busão ou metrô, se tinham pessoas perto de mim, a gente falava bom dia, o ponto de ônibus é pequeno, né? Não é tipo o metrô que tem uma linha gigante, mas se você tá no mesmo lugar que as pessoas, assim, um perto do outro, eu falava bom dia, as pessoas falavam bom dia, mas aqui não é assim. Eu fui pra Bélgica, eu tava agindo que nem eu agi aqui. E aí a minha amiga falou, pode dar bom dia. E aí eu comecei a perceber que tava todo mundo se dando bom dia, e se dando oi, sorrindo. Isso fez tão bem pra mim, eu senti que eu voltei mais renovada, que eu precisava dessa vibe de, meu Deus, as pessoas estão me vendo, as pessoas querem conversar, sabe? A gente foi numa lojinha de brechó e as pessoas, um cara, um vendedor, ele chegou e falou assim, nossa, o quão feliz vocês são de 0 a 10. Do nada, gente, do nada. A gente tava só andando na loja, o quão feliz vocês são de 0 a 10. As pessoas conversando com a gente, sabe? Querendo saber da nossa vida. Eu me senti muito quando foi a primeira vez que eu fui pro interior. Quando eu cheguei em Bauru, eu estranhava muito, porque em São Paulo eu tava acostumada meio que nem eu tô aqui, sabe? Eu acho São Paulo até um pouco mais aberto do que os franceses, nunca sei se é paulistano ou paulista. Mas em São Paulo, na capital, eu sentia que as pessoas eram até um pouco mais abertas do que aqui na França. Mas normal. Quando eu fui pra Bauru, eu estranhei muito que, assim, o caixa do supermercado queria falar comigo, o porteiro queria falar comigo, as pessoas na rua queriam falar comigo. E aí eu estranhava isso. Parece idiota, talvez, pra você que não tenha vivido essas, essas circunstâncias. Você vai falar, nossa, eu acho isso parece coisa de gente metida, mas não é. É que eu não fui criada assim, eu não estava habituada com isso, entendeu? Então, eu senti isso na Bélgica, eu senti como se eu estivesse vivendo a experiência de ir pro interior ou de ir pra Minas Gerais novamente pela primeira vez. E aí foi uma delícia, foi muito bom. Senti que as pessoas estavam sorrindo pra mim, estavam me dando bom dia. Eu também acho que na Bélgica, pelo menos os lugares onde eu transitei com a minha amiga, tem muito mais imigrante. Então eu não sei se é porque eles já têm uma abertura maior, porque eles já estão mais integrados com os imigrantes, porque os imigrantes normalmente são mais abertos, ou se é uma coisa dos belgas mesmo, e os imigrantes só estão fazendo o que os belgas já faziam, sabe? Eu não sei muito bem dizer pra vocês. Mas foi uma experiência maravilhosa. E eu quis vir contar isso pra vocês, pra mostrar isso, que tipo, pode vir uma pessoa que fala assim, meu Deus, sério, na Bélgica ninguém me falava oi, eu odiei a Bélgica, sabe? Então, tipo, quando você vai viajar, tenha isso em consideração, vai com a cabeça e o coração aberto. Porque as coisas que acontecem, é isso, é uma mistura entre o lugar onde você tá indo e a pessoa que você é, e o que você gosta de fazer, o que o lugar tem pra oferecer e um pouco de sorte. Porque algumas coisas, assim, às vezes você encontra gente legal, às vezes não. Isso não tem a ver com o país. Tem a ver também com o fato de que existem pessoas chatas e pessoas legais no mundo inteiro. Mas eu realmente acho que tem essas características. Cada país tem a sua característica,
mas ela não é algo que acontece independente de quem vai, sabe? E aí é isso, eu queria saber de vocês, qual é a experiência de vocês morando na Europa, ou quando vocês estão na Europa, ou que vocês já ouviram sobre, e me deixa aqui nos comentários se você teve uma experiência completamente diferente das que eu tô falando pra você. Até mais!